Então, aí ela começa, né, a Jafé, falando de três símbolos no homem primitivo, né? Que é a pedra, o animal e o círculo. Por que ela fala desses três? Porque eles têm para a gente entender a arte contemporânea, a arte moderna, né, do início do século XX, é interessante compreender esse simbolismo dessas três coisas, né? O animal, símbolo e pedra. Animal, círculo e pedra. Então, aqui tem umas imagens também. Quando era criança, o Jung, ele, ele tinha uma brincadeira que ele ficava em cima de uma pedra. Não sei se vocês já viram, conhecem essa história, tá no Memórias São as Reflexões. Ele ficava em cima de uma pedra e ele ficava brincando assim, ó. Sou eu a pedra ou eu sou o menino em cima da pedra? E ele ficava brincando disso. Ora ele era pedra, ora ele era o menino em cima da pedra, e depois ele era o próprio mundo que estava embaixo da pedra. Então, é uma criança especial já, né? Assim, que tem umas ideias. Assim, eu não marquei muito essa parte da pedra, né? Porque ela fala algumas histórias, ó, mas acho que a história é interessante, não? Do Jacó. Ó, a história do sonho de Jacó no Velho Testamento é um exemplo típico de como há milhares de anos o homem sentia que um Deus viria. O homem sentia que um Deus vivo ou um espírito divino estavam corporificados numa pedra, e de como a pedra veio então a tornar-se um símbolo. Tatiana achou bonito, né, a história do Jung. O Jung é lindo, né? O Jung é lindo, as coisas que ele fala. Ah, tá. Então, que, desculpa. Ah, sim. E geralmente as pessoas nem têm Jung na faculdade, só se der sorte de algum professor estudar, algum professor junguiano, para falar um pouquinho, né? Mas não é toda faculdade que tem disciplina de Jung, não. Poucas têm. É, Weber, né? Eu conheci ele. Então, esse, é, assim, o que o Jung está falando, né? Por que, que uma pedra se torna um símbolo psicológico, né? Porque olha só, o que, que é um símbolo para Jung? O símbolo é a expressão de algo desconhecido. O símbolo é a melhor expressão de algo desconhecido. Então, uma pedra, ela é só uma pedra. Mas, para o homem antigo, para o homem primitivo, as pedras, elas tinham uma importância psicológica. Tanto é que, se a gente parar para pensar, até nos túmulos a gente põe aquelas lápides, né, que são pedras. Né? Nos túmulos tem as lápides, né? É lápide, né, que chama. E tem as histórias antigas, né, como vai falar aqui alguns mitos, histórias que falavam dessas pedras como significados especiais. Os alquimistas, eles buscavam a pedra filosofal, que era uma pedra que iria curar todos os males, iria dar vida eterna, é a pedra mágica. Nessa pedra mágica. Até mesmo na Bíblia fala que Jesus é a pedra, né, da igreja, Pedro, né, Pedro é a pedra. Por isso que ele fala Pedro, que significa pedra, né? E Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Os alquimistas também usavam esse símbolo da pedra angular. Então, aí o Jung conta, aliás, a Jafé, né? Que esqueci da Jafé, ela conta essa história aqui do Jacó do Velho Testamento. E Jacó foi a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se ali para dormir. E sonhou: eis uma escada colocada na terra, cujo topo alcançava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te a darei, e a ti e a tua semente. Acho que tá errado isso aqui, né, gente? Às vezes o PDF dá uma bugada aqui. Mas assim, acordado em seu sono, disse Jacó: Certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão horrível é este lugar! Este não é outro lugar senão quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E daquele lugar, e deu àquele lugar o nome de Betel. Então, para Jacó, a pedra fazia parte integrante da revelação. Era o mediador entre ele e Deus. Então aí fala assim, os santuários, né, que a divindade é representada não por uma única pedra, mas por muitas pedras brutas arrumadas em configurações precisas. Né? Hoje em dia ainda tem gente que faz, por exemplo, terapias com pedras, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Terapias com pedras, com cristais, né? Até o próprio Freud. Mas assim, né, aí a gente vê a diferença do símbolo para Jung e para Freud, né? Aí, porque o Freud, ele tem um caso no livro Interpretação de Sonhos, que o paciente, ele sonhou, agora eu não tenho certeza se é um sonho do paciente ou se é uma coisa que o paciente tinha. Não, acho que foi um sonho que o paciente ele estava catando pérolas do chão, né? Catando pérolas. E aí o Freud faz uma associação, né, com outros temas. Aí ele fala, por exemplo, da história de João e Maria, né, que eles fazem um caminho com pedaços de pães, e também com a pedra, né, com isso de coletar pedras. E aí o Freud associa isso com as fezes, né, com aquele sentimento, com a fase anal da sexualidade. Né? Mas isso quer dizer o quê? Que existe um mistério aí, um significado misterioso nesse tema das pedras para algumas pessoas. Hoje em dia, na nossa cultura não é algo tão forte, mas existe, né? A gente, mesmo na sociedade, dentro do cristianismo, né? As pessoas têm, fala pedra viva, né? Por exemplo, tem alguns lugares que se fala nesses temas de pedra. Aí tem uns desenhos aqui. Esse livro, ele é todo ilustrado. Eu gosto de livro ilustrado. Aí depois vamos começar a falar dos animais. As pessoas têm a hipótese de que os desenhos rupestres, né? Estou conseguindo falar a palavra. Que eles faziam nas cavernas, os homens das cavernas pré-históricos, antigamente se achava que aquilo era relato das caças deles. Só que se encontraram alguns que eles tinham pessoas com cabeça de animais, né? Com cabeça de animal, como se fosse uma máscara, ou como se colocasse a carapuça do animal, né? Não quero isso agora. E então e aí os antropólogos, eles começaram a ter a teoria de que na verdade aquilo já era a origem das religiões, né? A origem das crenças, né? No totemismo. Porque isso quer dizer o quê? Que o animal já era um símbolo para eles naquela época. Né? Então, aí o Jung, aliás, a Jafé, né, ela vem falar aqui de diversas coisas, ó, como isso, né? As pinturas das cavernas. Tá? E se vocês pesquisarem essa arte, ó, ritos mágicos de fecundidade, por exemplo, estava associado a animais também. Ó, as mais interessantes figuras pintadas nas cavernas são as de seres humanos, a de seres semi-humanos disfarçados de animais, por vezes encontrado ao lado da imagem do animal verdadeiro.
né? Antigamente, os animais eram os totens, né? Como se fossem os líderes dos clãs, das tribos. E eles eram reverenciados como os deuses, né? Cada tribo tinha um animal que era o... Inclusive isso, mais uma vez o Freud, né? No livro Totem Tabu, ele cita bastante isso, né? Que esses totens nas tribos aborígenas australianas, na época que o Freud era vivo, ainda existia esse tipo de culto. Eu não sei hoje, né? E aí o Freud ele fez uma associação que o homem, esse é esses são esse totemismo é o primórdio da religião. Essa associação que o Freud fez, né? Que eles tinham cada família, cada clã tinha um animal que representava aquela família, aquele clã. E aí tinha a lei, foi a primeira barreira do incesto, né? Que era proibido que que alguém se casasse com outra pessoa do mesmo clã. Não era um incesto sanguíneo, e sim pelo clã, né? E aí quando casava, era o clã do homem que predominava. Então a mulher se tornava do outro, o filho se tornava daquele outro clã, né? Da outra família. Tinha essa regra na época, e daí que o Freud citou a origem do tabu do incesto, né? Mas o Jung não, mas o Jung não concorda tanto com essa visão. Tá? Esse livro Totem Tabu foi uma resposta à teoria do Jung, do inconsciente coletivo. Ó, aí falando assim até hoje, né? Vai trazendo aqui, ó, quanto mais, até mais no passado, quanto mais recuarmos no tempo, ou quanto mais primitiva e mais próxima à natureza for a sociedade, mais ao pé da letra devem ser considerados esses títulos. Ah, o que ele está falando é esse, ó, o leão da justiça, é o leão de Malai, né? Que são os atribuir aos reis, né, aos líderes, aos, né, aos monarcas primitivos, os títulos de animais, né, as pessoas importantes. O próprio Jesus, né, chamam também de leão, né? O cordeiro, né, que é citado aqui. Mas ele fala assim, aí ela traz isso, quanto mais antiga for a civilização, mais primitiva, mais elevado literalmente esses nomes, né, esses títulos. Um chefe primitivo não se disfarça apenas de animal quando aparece não se disfarça apenas de animal. Quando aparece nos ritos de iniciação, inteiramente vestido com sua roupa de animal, ele é o animal. Então não tem assim que ele representa o animal, né? Ele tá ali com aquela roupa de animal, então porque ele é o animal. Essa é a mentalidade desses antigos. Mais ainda, é o espírito do animal, um demônio aterrador que pratica a circuncisão. Nessas ocasiões, ele encarna ou representa o ancestral da tribo e do clã, portanto, o próprio Deus original. Representa e é o totem animal. Assim, não há engano em vermos na figura do homem-animal que dança na caverna. Trois Frères, uma espécie de chefe, transformado pelo disfarce em um animal demoníaco. Aí, com o passar do tempo, a fantasia completa de animal foi substituída por máscaras de animais ou de demônios. Os homens primitivos empregavam toda a sua habilidade artística nessas máscaras e algumas delas têm força e uma intensidade de expressão insuperáveis. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Ó, aqui tem umas imagens. Não tá dando. Então. A gente puxa dão que tem uma máscara ó, de boi. E aqui é uns desenhos, né, de caverna representado, né? Lembra até os desenhos do Picasso, né? Se vocês já viram o Guernica, né, do Picasso, é, é bem parecido, né? Eu acho que aqui tem uma imagem do Guernica aqui. Ó, e são muitas vezes
objeto da mesma veneração dedicada ao deus ou ao demônio. Então, ó, gente, assim, quanto mais desenvolvido o raciocínio simbólico, né, o pensamento simbólico e a consciência, a gente fica menos literal, tá entendendo? Assim, e aqui é o que ele está falando no primitivo, o líder deles vestido de animal é o próprio animal. Aí depois ele se torna uma representação do animal. Só que chegou um ponto que já não tem representação nenhuma, né? Porque a humanidade ficou muito racionalista. Mas a necessidade consciente permanece, né? Desse tipo de símbolo. Que, por exemplo, na psicose, né? Tem um caso clínico da Hannah Segal, que é uma analista kleiniana, que ela fala de um paciente tocando... Tem 2 pacientes que sonharam tocando violino. Não, um paciente, ele toca violino, só que ele é esquizofrênico. E aí quando ela conta pra ele por que ele não toca mais violino, ela perguntou pra ele por que ele só toca violino quando tá sozinho. Ele falou assim, ó, você acha que eu sou louca de me masturbar na frente de todo mundo? Essa foi a pergunta dele. Então, para ele que era um esquizofrênico, ele não conseguia simbolizar aquela experiência e ele entendia que tocar violino é literalmente a masturbação. Já o outro, que era um neurótico, não. Ele sonha com aquilo e aí entende que aquilo ali podia ser um símbolo da masturbação, como um símbolo, como uma representação, e não como algo literal e real, assim, concreto. Então, quanto mais refinado a consciência, menos concreto fica o entendimento dos símbolos, tá? Menos literal. Se torna menos literal e mais literário. Esse é o objetivo também da análise, né? Que a gente torne o que é literal literário. Mas assim, o literal não é só da psicose, do homem primitivo. Isso as pessoas têm também, mesmo as pessoas que não são psicóticas, que não têm um diagnóstico, também tem muita coisa literal. Às vezes um sentimento que tem por alguém literalizado, né? Não necessariamente esses símbolos, essas imagens, mas também um sentimento. Às vezes tem gente que não consegue entender assim, não, não é a pessoa que é má, eu que estou sentindo a raiva da pessoa. Talvez ela não seja tão má assim. Isso é uma flexibilidade do pensamento que é difícil de se encontrar em alguns momentos, principalmente quando os afetos estão muito fortes, né? O que que eu passei aqui? Ah, a máscara transforma o seu portador em uma imagem arquetípica. Tá? É isso que aquela fantasia faz. Tem religiões hoje que se utilizam, né, de fantasia, de não assim de máscara de animal necessariamente, mas também, mas no mesmo sentido, né? Quando vai, por exemplo, algumas religiões afro brasileiras, né, que se tem aquela vestimenta é porque a pessoa está representando aquela imagem arquetípica, está fazendo a representação. Quem está dentro da religião pode entender literalmente, né, também que realmente ela se tornou, né, que é a ideia do espírito que incorporou ali, realmente ela incorporou aquela entidade que está sendo representada pela máscara, né, mas olhando pela psicologia analítica a gente entende simbolicamente, né, independente do que existe no outro plano realmente, né? O importante para a psicologia é entender como símbolo, não fazer conclusões se é espírito ou o que é que está por trás. Existem cerimônias especiais para o estabelecimento dessa relação, sobretudo os ritos de iniciação dos meninos. Ah, então aqui ele já está falando ela já está falando do assunto dos instintos, tá? Que esses animais eles representam os instintos do homem. Tem até um exemplo, não sei se fala antes, depois,
a gente fala mais na frente, mas ó, quando a pessoa sonha que está fugindo de um animal, é porque é algum é uma parte dela, né? Todas as representações do sonho é uma parte do sonhador, né? São os próprios complexos, as imagens que estão na vida do sonhador. Então, quando se sonha com o animal perseguindo a pessoa, o símbolo é que é uma cisão do instinto com a parte racional. Está separado, né? Que é o que marca o homem moderno, né? Essa separação do irracional com o racional. E aí esse animal ele persegue o sonhador, que é o quê? É como se fosse na nossa vida, quando o nosso instinto faz com que a gente tropece, que a gente caia, né? Naquilo que a gente está querendo, né? A nossa parte instintiva, às vezes ela quase nunca ela está de acordo com a nossa consciência. Então representa essa separação, esse antagonismo, mas que pode ser remediado pela própria atitude da consciência, né? Então existe aí por exemplo, né, nos homens antigos tinha os ritos de iniciação, principalmente dos meninos, né, que por isso que existe a circuncisão, que esses ritos de iniciação tinham a função de delimitar que a partir de agora aquele menino já é adulto, ele não é mais uma criança. Né, e os rapazes tomam posse da sua alma animal e ao mesmo tempo sacrificam o seu próprio ser animal através da circuncisão. Os africanos da costa oriental descreviam os incircuncisos como animais. Não havia recebido uma alma animal nem sacrificado a sua animalidade. Em outras palavras, já que nem o lado humano, nem o lado animal da alma de um menino incircuncisado se tinha tornado consciente. O que predominava era o seu aspecto animal. O motivo animal simboliza habitualmente a natureza primitiva e instintiva do homem. Mesmo os homens civilizados não desconhecem a violência dos seus próprios impulsos instintivos e sua impotência ante as emoções autônomas que irrompem do inconsciente. Esta é uma realidade ainda mais evidente nos homens primitivos, cuja consciência é menos desenvolvida e que estão bem menos equipados para suportar as tempestades emocionais. E a gente também pensar na criança, né? É o paralelo. Se faz muito o paralelo na psicologia analítica da mentalidade da criança com o primitivo, porque justamente a criança está mais próxima do que é coletivo, né? Da nossa base instintual e arquetípica. Então isso aqui é bem claro, acho que bem claro nas crianças. Como é difícil para a criança tolerar, né, uma vontade dela, uma raiva, um sentimento. Por isso precisa dos adultos, né? Precisa dos pais. O pequeno precisa do grande. É por Senex. Ó, o Jung fala, ela aí já está citando aqui o trecho que o Jung fala no primeiro artigo do livro, né? Ó, falando a respeito do desenvolvimento do poder de reflexão. Jung cita um exemplo de um africano enraivecido que mata seu filhinho. Quando o homem recobrou o sangue frio, ficou acabrunhado de dor e remorso pelo que fizera. Neste caso, um impulso negativo escapou do controle do indivíduo e fez sua obra de morte, independente da vontade consciente. O animal demônio é um símbolo altamente expressivo deste impulso. O caráter intenso e concreto da imagem permite que o homem se relacione com ela como representativa do poder irresistível que existe dentro dele, e porque a teme procura abrandá-la através de sacrifícios e ritos. Mesmo no cristianismo, o simbolismo animal representa um papel surpreendentemente importante. 3 dos evangelistas têm emblemas de animais. São Lucas, que é o boi, São Marcos, o leão,
e São João a águia. Apenas São Mateus é representado como um homem ou um anjo. O próprio Cristo aparece simbolicamente como Cordeiro de Deus ou como peixe. É também a serpente louvada na cruz, o leão, em alguns casos raros, um unicórnio. Tem um dos livros do Jung, falando da alquimia, que ele fala bastante disso, né, dos diferentes símbolos que representam Cristo. Né, por que existem esses símbolos, né, o significado deles. E até mesmo do unicórnio. Né, o unicórnio eu só vim conhecer que já foi uma representação de Cristo depois que eu li no Jung mesmo. Não sabia disso. Querem perguntar alguma coisa, gente? Falar alguma coisa? Tem umas figuras. Bom. Os deuses animais, né, do hinduísmo. Não é deuses animais, essa história do Ganesha, que Ganesha ele teve a cabeça cortada por um engano e aí ela foi substituída por uma cabeça de um elefante. Tem essa história, tá no Mahabharata do hinduísmo. Mais um, esse cisne aqui. Isso aqui é mito, mitologia grega. Então é que, por exemplo, né, o livro As Mulheres que Correm com os Lobos, o resgate da mulher selvagem, né? A proposta do Jung não era tanto assim de retornar para esse primitivo, né, com essa ideia um pouco até de Rousseau, né, de que o primitivo é bom e que a civilização é ruim, para crescer, para evoluir, alguma coisa assim. A ideia do Jung era o quê, né? É fazer o contrário. As pessoas sofrem porque elas estão identificadas com as imagens do inconsciente. Então é para desidentificar com essa imagem, é para tirar essa identificação e não se identificar com ela. Então, às vezes as pessoas gostam de se identificar com imagens, né? As pessoas gostam. Que assim, por exemplo, né? Identificou que ela tem o arquétipo da mulher selvagem. Mas não é para ela ser uma mulher selvagem, né? Não é isso a proposta do Jung. Mas sim, né? Fazer um intermédio, né? Entender simbolicamente, não literal. É igual o signo, né? A pessoa acredita em signo, não que esteja errado acreditar em signo. Mas o problema é quando a pessoa entende assim, ó, não, eu sou signo de câncer, então não sou mais nada, eu sou canceriano e eu sofro porque eu sou canceriano, eu choro porque eu sou canceriano e acabou. Não, isso é uma literalização, né? Se a pessoa ela acredita que ela é daquele jeito por causa do signo, ela pode fazer o quê, né? Se desidentificar um pouco para conseguir crescer, né? Para conseguir fazer a individuação, né? Para conseguir que é o contrário, né? Até no judaísmo existe a astrologia judaica. Eles falam que o objetivo de entender os signos é para a pessoa entender as limitações que ela precisa vencer. É o contrário. Então, a mesma coisa, né? A gente entende o que é o arquétipo, não para eu me identificar com o arquétipo, porque os signos são arquétipos, né? Eles são até animais. Tem caranguejo, né? O leão. Mas é para eu identificar. Ah. Não, sim, a astrologia é do campo do esoterismo, né? Do esoterismo. Mas assim, quando a gente pode, por exemplo, pegar como símbolos, né? Entender os símbolos da astrologia, que existe, assim como a gente está vendo aqui o símbolo do homem primitivo, também tem. É porque, assim, o Jung ele usou os símbolos da astrologia para falar de algumas coisas, né, na obra dele, mas não é assim essa coisa de. Ah, a pessoa é de tal signo, então ela é de um jeito, né? O Jung pegou o simbolismo da astrologia, né? Que, por exemplo, né, quando. Porque, por exemplo, isso que ele fala de Jesus, né? Que ele fala assim: Jesus foi representado como peixe, como leão, por exemplo. Quando simboliza Jesus como peixe,
tem uma relação do signo de peixes, né? Porque a humanidade, a astrologia existe desde antes dos gregos, né? Desde a Babilônia. Então, são símbolos que foram sendo construídos pela humanidade também. Então, é mais nesse sentido, que também se estuda, né? Mas, mas assim, independente de se considerar astrologia ou não, o que eu estou falando é nesse sentido. As pessoas elas buscam se identificar com alguma coisa para se limitar, né? Então acaba ficando literal, né? Não é porque eu sou o signo do leão, então eu sou um leão, eu vou sempre ser assim, uma pessoa egoísta, eu vou ser uma pessoa que vai buscar seu centro das atenções porque eu sou isso. Então as pessoas elas usam, poderia até usar a astrologia de uma maneira construtiva na vida dela, mas não. A maioria das pessoas não usa. Assim como qualquer outra crença, né? Qualquer outra crença. Que é mais fácil, né? Pegar e falar que não, eu não preciso decidir nada, né? Eu vou esperar que Deus decida tudo por mim, né? Então a pessoa não vai para frente desse jeito, né? É um exemplo também, sim, nesse sentido da crença em Deus, né? Ó, mas também tem a questão que a gente precisa conhecer, né, essas figuras do inconsciente, né, essas imagens, conhecer o instinto. E o símbolo serve para isso, né? Para a gente conhecer. Tem o James Hillman, que é o autor junguiano, ele fala assim que qualquer imagem, qualquer ideia, ele fala, qualquer ideia pode ser usada como defesa. Mesmo as ideias mais elevadas, as melhores ideias. Então, até mesmo a psicologia do Jung pode ser usada como defesa. E ele usa alguns exemplos para mostrar isso, né? Mas porque a gente precisa se relacionar com esse instinto, né? Conhecer essa vida instintiva, mas sem abrir mão da reflexão, porque é uma polaridade. O instinto é a reflexão, né? É uma polaridade. Se eu abro mão totalmente do meu senso crítico e da reflexão, ele também vai ficar na sombra e precisa ser expressado. Ele precisa ser vivenciado também. Então, por isso que eu não posso simplesmente me identificar com uma imagem arquetípica. Até posso, né? A gente pode fazer tudo, mas não é saudável. Né? Não é algo saudável. Porque aí a gente passa a não ter vontade mais. Passa a não ter vontade. A vontade é desse arquétipo, né? Dessa imagem arquetípica. Ó, e aí o Jung fala assim, né? Esse animal, né? Animal como sendo um símbolo do instinto, né? Então vamos pensar assim, né? O animal em si não é bom nem mal, é parte da natureza e não pode desejar nada que a ela não pertença. Em outras palavras, ele obedece aos seus instintos. Então, o animal, por isso que a gente não tem raiva de animal, né? Assim, ninguém fica. Se um cachorro vira a lata de lixo, porque está brincando e bagunça tudo, a gente não vai ficar tão bravo se fosse uma pessoa adulta fazendo, né? Mas é porque o animal, ele só obedece o instinto. O ser humano é o único animal que consegue fazer o mal puramente por fazer o mal, né? Sem o animal não, ele está sempre obedecendo instinto, então ele não faz maldade, ele não é bom nem mal. O animal não ama e nem odeia. Mas no animal, mas no homem, esses instintos por vezes nos parecem misteriosos, mas guardam correlação com a vida humana. O fundamento da natureza humana é o instinto. Mas no homem, o ser animal, que é a sua psique instintual, pode tornar-se perigoso se não for reconhecido e integrado na vida do indivíduo. O homem é a única criatura capaz de controlar por vontade própria o instinto, mas é também o único capaz de reprimi-lo, distorcê-lo e feri-lo. E um animal, para usarmos uma metáfora, quando ferido, atinge o auge de sua selvageria e periculosidade. Instintos reprimidos podem tomar conta de um homem e mesmo destruí-lo. O Jung ele fala assim, né? Se a gente vivesse de acordo com a natureza, não existiria conflito, né? Não existiria conflito.
mas também não existiria consciência. A gente estaria inconsciente. Então é um custo, né, da civilização ter desenvolvido a reflexão, o intelecto. Aí teve um custo que é justamente essa repressão da vida instintiva, nessa cisão interna. O sonho muito comum em que o sonhador é perseguido por um animal é aquilo que eu falei, não indica quase sempre que o instinto se dissociou da consciência e deve ser, ou está tentando ser, readmitido e integrado na vida do indivíduo. Quanto mais perigoso o comportamento do animal no sonho, mais inconsciente é a alma primitiva e instintiva do sonhador, e mais imperativa a sua integração à sua vida para que seja evitado algum mal irreparável. Os sonhos eles avisam, né? Uhum. Então, e aí a pessoa acaba não se responsabilizando, né, pelo que está acontecendo, se usar muito essa ideia. Porque o sonho com cobra pode estar se referindo a algo dela mesma, né? Para Jung, todos os sonhos representam o próprio indivíduo. O sonho não fala de outra pessoa. O máximo que o sonho pode falar é das impressões que o outro me causa, né? Essas impressões. Então, se eu sonhar e ficar pensando, eu sonhei com cobra, então as pessoas estão me traindo, isso é um tipo de sentimento de perseguição. A própria pessoa pode estar se traindo e aí projeta isso para fora, né? Coloca isso para fora através dessa imaginação, né? De que tem alguém fazendo mal para ela. É, instintos reprimidos são os perigos que rondam o homem civilizado. Impulsos desenfreados são os piores riscos que ameaçam o homem primitivo. A gente hoje em dia é assim, né? As pessoas se acham assim que a humanidade está muito desenvolvida, muito evoluída, que tem gente que fala que isso aqui nem importa, né? Isso de saber de instinto, isso aqui não existe não. Mas coloca, é, coloca 30 pessoas juntas e põe um motivo para elas terem raiva de alguém, para ver o que acontece. No instante os instintos aparecem, né? Essa é a psicologia das massas, né? As pessoas, quando estão em grupo, elas ficam muito mais suscetíveis à vida instintiva também. Né? Ela perde a identidade individual e se torna mais coletiva. Tá vendo? Então, o que é individuação, né? Também para Jung. A gente conseguir se separar dessa coletividade. Conseguir se separar. Se tirar nossa identificação com a sociedade, com o coletivo, para de fato encontrar o que é a gente no meio disso tudo. Em ambos os casos, o animal encontra-se alienado de sua natureza verdadeira, e para ambos, a aceitação da alma animal é a condição para alcançar a totalidade e a vida plena. O homem primitivo precisa domar o animal que é dentro dele e torná-lo um companheiro útil. O homem civilizado precisa cuidar do seu eu para dele fazer um amigo. Entenderam? A gente precisa. Então, o outro lado, né? Tem duas coisas, né? O Jung sempre. Nossa, se eu ligo o ventilador, dá dor de cabeça, desligo dá calor. Nossa. Um pouquinho assim de lado. Mas tem duas posições aqui, né? Uma é se entregar totalmente ao instinto, né? Essa ideia de que é bom sempre
seguir, a pessoa fala, siga sempre o seu coração, né? Sempre siga o seu coração. Às vezes não é bom seguir o coração, não. Às vezes a gente tem que raciocinar também, né? E a outra coisa, já ao contrário, que é reprimir totalmente o instinto. As duas atitudes não são boas, né? Porque nenhuma delas tem um equilíbrio. A tendência da nossa sociedade é reprimir ao máximo a vida instintiva. E o que aconteceu, né? Na época do Jung? As guerras, né? A bomba atômica. Então, é até um paradoxo, né? Que o ser humano conseguiu chegar ao ápice da tecnologia até o momento, construir através da energia nuclear, e com a própria energia nuclear conseguiu criar uma máquina que mata milhões de pessoas, uma bomba que mata milhões de pessoas, com a intenção de né? Uma pessoa fala assim, ó, pode jogar bomba, e aí mata milhões de pessoas, né? Então criou essa destrutividade, né? É a sombra, né? Isso é o mito de Prometeu, né? Que eu já falei antes que Prometeu roubou o fogo de Zeus e aí esse fogo simboliza e deu para o homem, deu para o ser humano que vivia nas trevas, e o ser humano passou a ser inteligente. E essa mesma luz, né, que é o fogo que ilumina, também permitiu ao homem criar o mal, né? Que aí é representado pela Pandora, que Zeus mandou Pandora, que abriu a caixa e espalhou todo o mal pelo mundo. E depois Prometeu ficou acorrentado no submundo, como punição, né? Ele ficou acorrentado por toda a eternidade. Depois, mais na frente, ele consegue se libertar, mas de outro mito, de outra história. Mas isso é o que acontece, né? Quanto mais a gente tem o nosso preconceito intelectual de que somos evoluídos, de que somos inteligentes, racionais, de que a sociedade, de que a educação, por exemplo, a educação é a salvação de tudo, né? As pessoas acreditam nisso. Não, a educação é tudo, a gente precisa sempre investir em educação. Não é que a educação não é para ser investida, né? Mas a gente não pode achar que isso é tudo, porque educação é uma educação racionalista, essa educação que a gente tem. Uma educação puramente técnica. E o que aconteceu na Alemanha nazista é exatamente isso. Eles achavam que eles eram o ápice da civilização. É a base de toda a filosofia ocidental veio da Alemanha. E a própria filosofia ocidental que levou o Ocidente a quase se destruir. E a Alemanha surgiu que é o nazismo lá, que era de total irracionalidade. Total irracionalidade. Um coletivismo, né? As pessoas deixaram de ser indivíduos e se tornaram esse coletivo nazista, né? E aí por que está falando disso, né? Porque depois vai chegar na arte moderna e vai ter uma relação aí, tá, gente? Tem a ver com arte, tá? Mesmo não... A gente já chega na arte. Ah, sim, é. Vocês veem, tem muitas obras artísticas aqui, né? Mas é interessante isso. O homem primitivo precisa domar o animal que há dentro dele e torná-lo um companheiro útil. O homem civilizado precisa cuidar do seu eu para fazer dele um amigo, né? Precisa fazer as pazes com esse lado instintivo. Mas eu acho que tem muita gente hoje que está aqui nesse lado primitivo. Ó. É porque esse livro aqui, acho que é 1960, né? 61. Foi o ano que Jung morreu. Hoje em dia, acho que as pessoas estão mais aqui, ó. Estão com um animal aí dentro que precisa ser domado. Né? Se fosse hoje, acho que tem os dois tipos de ser humano, né? Então, vocês veem como é atual, né? Como isso é atual. O Jung, ele é... Falei que o Jung é lindo, né? Porque ele é mesmo. O Jung, ele conseguia... ele tem uma teoria que serve para explicar o homem de hoje. Que poucas pessoas têm isso. Tanto é que ele está sendo muito mais reconhecido hoje. Ele não era conhecido antes. Ele está sendo reconhecido agora. Porque a teoria dele, ela fala para o homem de hoje. Ela explica o que a gente vive. O que ele falava na época lá
das guerras, na época do início do século, serve para hoje. E eu fico pensando assim, será que a humanidade não evoluiu nada? Será que a humanidade piorou? Ou que o Jung já estava antevendo que estava tendo uma mudança? Né? Que realmente, se a gente pensar nesse sentido de uma piora, né, a humanidade ficou mais unilateral, ainda mais do que era antes. Por isso chama pós-modernidade, né? Aí tem outro símbolo que é o círculo, né? O círculo ou esfera como um símbolo do self. O self é a totalidade da psique. Tá? O self, para Jung, ele é o centro da psique e ao mesmo tempo a totalidade. O ego, ele não é o centro da personalidade. O ego, ele é como se fosse um planeta em torno do Sol. O ego, ele acha que ele é o centro, mas ele não é. Ele é uma parte da personalidade. O Jung fala assim que o ego é um complexo em meio de muitos complexos. Só que o ego, ele é o complexo que teve força suficiente para se tornar o centro da consciência. A consciência é tudo aquilo que é percebido, que a gente pode se relacionar com. Não existe relacionamento sem consciência. E não existe consciência sem se relacionar também, né? Se relacionar com os objetos. E o centro da consciência, que é o sentimento de individualidade, é o ego, mas existe o todo, que é o self. O self, ele é de onde partem todos os arquétipos e todos os complexos. Tá? Os arquétipos são representações do self, né? De acordo com Michael Fordham. Que é aquela ideia, eu gosto de comparar, né? Com o que os indianos, os hindus, eles falam do que é os deuses, né? Que a gente fala que o hinduísmo é uma religião politeísta, mas eles falam assim, que existe o deus original, o Brahman, e a partir dele se desdobra em três deuses, que na verdade é o original, só que desdobrado em três, que é a Trimurti hindu, né? O Michael Fordham, viu, Tatiane? Eu vou, depois eu eu gosto muito desse autor junguiano. Para mim ele é, depois do Jung, é o principal autor de referência para mim. Michael Fordham. Depois me pergunta lá que eu posso te passar alguma referência dele. Ele é um autor de psicologia infantil também, um teórico da psicologia analítica de crianças. Mas assim, aí então existe o Deus original, o Brahman, né? Aí ele se desdobra em três, que é Shiva, Vishnu e Brahma, né? O Brahma é o criador, o Vishnu é o mantenedor e o Krishna, não, e o Shiva é o destruidor, né? É os três. Mas os três são aspectos da mesma deidade original, né? Um cria, um mantém, aquilo mantém a criação, ele conserva a criação, e o outro ele destrói a criação, porque é o ciclo do que? Da natureza, né? Na verdade, isso tudo é o ciclo da natureza. A natureza cria, conserva e destrói para depois criar de novo. Né? O que é destruído vira adubo. Os fungos, eles são o início de uma nova natureza no que foi destruído antes. Então esse é o ciclo. E então é um desdobramento do original, mas com diferentes aspectos. E depois os outros deuses hindus vêm desses três. Então Shiva ele se dissolve, se desenvolve em ele se desdobra na Kali, por exemplo, que é a deusa da morte, da destruição mesmo. Que essa destruição do Shiva é de transformar, né? Transformação. E assim, aí falou de astrologia, a mesma coisa. Na astrologia tem os signos que são criadores, né? Como que é o que? Cardinal, que tem Câncer, Áries, acho que Capricórnio, né? Aí depois os mantenedores, que aí chama fixo, que tem Leão,
o touro, imutável, aí tem gêmeo, sagitário, assim. São 3 processos que em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, se vai falar disso. E que são parte da natureza. Então esses símbolos, eles estão falando do quê? Do que acontece na natureza e que também acontece no ser humano. Na nossa psique, também existe esses processos de criação, manter e destruir, né? Cria, mantém e destrói. Isso também existe na nossa psique. E aí é simbolizado através dessas imagens, né? Dos signos, dos deuses, né? Do que for. E aí, o original é o self, né? O self é o que está por trás de tudo e que ao mesmo tempo regula tudo. Inclusive o ego, né? Então o self é o centro da personalidade. Esses outros complexos, né? Como o ego, aí tem o complexo feminino, a sombra, tem o complexo masculino. Eles são outros complexos que são desdobramentos do self. Então essa linguagem mitológica, ela é boa para a gente compreender o que é o self, né? Por isso que eu gosto de usar no caso, o hinduísmo. Fala aqui agora ele falou do Brahma de novo. Por que o círculo é um símbolo do self? Mandala, né? O que é mandala? O Jung, ele percebeu que quando as pessoas estavam em estado de desintegração psíquica, elas tinham a tendência a sonhar ou desenhar formas circulares. E aí ele começou a estudar o que é isso. E ele viu que tem referência, ele chamou de mandala porque existem em diversas culturas, né? Fala das mandalas, né? Como até nos vitrais de igreja tem mandalas, né? Os indianos têm mandalas. Então a mandala, ela simboliza isso, né? Esse centro organizador que é o self, o centro organizador da psique. Ela traz um equilíbrio quando surge naturalmente, né? Não é assim não é só fazer a mandala por si só, né? Ela já é um símbolo também. Um mito indiano de criação conta que o deus Brahma, erguido sobre o imenso lótus de milhares de pétalas, voltou seus olhos para os 4 pontos cardeais. Essa inspeção quádrupla, feita no círculo do lótus, era uma espécie de orientação preliminar, uma tomada de contas indispensável antes de ele começar seu trabalho na criação. E o que acontece? Ó? A mandala também ela é dividida em 4, ela é quadripartida. Tá? Isso é mais uma característica de uma mandala, para reconhecer o que é mandala. Por isso que ele fala as 4 direções, né? Uma mandala que é dividida em 3, ela é incompleta. O 3, ele não sustenta uma estrutura em pé. O 4 sim, o 4 é um símbolo de totalidade também. Símbolo de totalidade. As totalidades, eu falei da trindade, né? Dessa trindade hindu, própria trindade cristã, eles não têm matéria, né? A matéria compõe o 4º elemento. Então é o 3 e o 4, mas aí já é outro simbolismo aí já, né? Mas... Lidiane chegando agora deve estar. Esse texto aqui é bem simbólico, assim, tem muito símbolo. Nem sempre é assim, viu, Lidiane? Você pode estar estranhando aí, parece. Mas não é esoterismo, não, tá? A gente estuda assim. Não é isso assim mesmo. Aí, assim, ele usa outro exemplo também, né? Da história do Buda, né? Que também é semelhante. Mas. Assim, aí o que o Jung diz, né? Buda também ele olha para as 4 direções e para cima e para baixo, né? Ó, são as 4 funções psíquicas, tá? Que a gente tem sensação, intuição, pensamento e sentimento. São as 4 funções psíquicas.
Sensação, ela é através dos sentidos, né? A percepção dos sentidos. A intuição é uma percepção que ela tem a ver com a temporalidade, com o passado e com o futuro. Mas também a percepção, as duas são irracionais, a gente não fica elaborando muito, a gente recebe simplesmente. Aí tem o sentimento, que tem a ver com valor, o que a gente valoriza, com qualidades, e o pensamento, que tem a ver com relação de causa e efeito. São racionais. São as quatro funções. Então, a psique também ela sempre é guiada por essas quatro funções. Por isso que a mandala tem quatro, é dividida em quatro, é quadripartida. Aqui tem uma mandala ó, também. Só, tem um monte de imagem aqui. Na arquitetura. Ele fala também aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu marquei. Ó, aqui falando da arquitetura, que já entrando mais um pouco nessa parte da arte mesmo, né? Ó, a planta baixa em forma de mandala nunca foi, tanto na arquitetura clássica quanto na primitiva, ditada por considerações estéticas ou econômicas. Ó, a planta baixa está aqui, ó. Tá vendo esses desenhos, né? Aqui é Paris, né? Aqui eu não sei o que é. Mas é essas cidades que parte do centro e repartida assim em múltiplos de 4, tá? Porque eu falei 4, mas pode ser 8, pode ser 12. É múltiplos. Ó, era a transformação da cidade em uma imagem ordenada do cosmos, um lugar sagrado ligado pelo seu centro ao outro mundo. E essa transformação estava conforme os sentimentos e necessidades vitais do homem religioso. Esse era o motivo das cidades serem construídas assim antes. Era um sentimento religioso, né? Toda construção religiosa ou secular baseada no princípio de uma mandala é projeção da imagem arquetípica no interior do inconsciente humano sobre o mundo exterior. A cidade, a fortaleza e o templo tornam-se símbolos da unidade psíquica e assim exercem influência específica sobre o ser humano que entra ou vive naquele lugar. Essas coisas não podem ser inventadas, escreveu o Dr. Jung, devendo ressurgir de profundezas esquecidas para expressar as mais elevadas percepções da consciência e as mais sublimes intuições do espírito, unindo assim o caráter singular da consciência moderna com o passado milenar da humanidade. Até nas igrejas, né, aquelas cúpulas das igrejas, elas também representam isso, né, como o ponto redondo que é a própria mandala, né, que é a totalidade e ligada ao alto, né, ligada ao alto, ao espírito. Ai, o que eu fiz? Acho que eu passei muito aqui. Não, voltei. Aí ele fala da cruz, esse símbolo da cruz é o seguinte, né? O símbolo central da arte cristã não é a mandala, mas a cruz, ou o crucifixo. Ó, esse aqui é interessante, ó. Esse aqui, ó, esse desenho aqui da direita, fala assim, a arte religiosa da Renascença mostra um retorno à terra e ao corpo. Aqui à direita, né? Projeto de uma igreja ou basílica circular baseada nas proporções do corpo. Tá vendo isso aqui? É o projeto de uma igreja, ó, de Francesco di Giorgio. Ó, aí aqui a cúpula central no centro do corpo humano e aqui a entrada, né? A outra cúpula. Eu queria ver essa igreja aqui, ou será que só tem um projeto e não chegar a realizar? Inspirada nas proporções humanas, bem do Renascimento, né? A Renascença, ela... Acho que o Jung vai explicar isso aqui. Não vou falar antes que tempo não.
Tá, então a cruz, né? Vamos pensar. Por que a cruz, ela tem aquele formato, né? Que tem a linha horizontal é acima da vertical, né? Antigamente, a cruz, ela era um centro. Ela era um X, como aquela cruz de médico mesmo, né? A cruz era central, porque ela representa o perfeito harmonia entre o divino e o humano, que se realizou no momento da crucificação de Jesus, quando ele foi mais humano e quando ele foi mais divino. Isso é o significado dessa cruz, da cruz, a cruz em si. Só que ela era central por isso, que é o momento bem do meio, né? O, o, a integração igual, né? Ficou ali bem entre o divino e o sagrado. Só que com o tempo a igreja ela deslocou o centro da cruz para o alto, né? Não ficou mais, ó, o que fala? Mas com o correr do tempo, o centro deslocou-se para o alto até que a cruz tornou sua forma latina com a estaca e o travessão, como se usa até agora. Esta evolução é importante porque corresponde à evolução interior da cristandade até uma época adiantada da Idade Média. Em termos mais simples, simboliza a tendência para deslocar da terra o centro do homem e sua fé e levá-lo a uma esfera espiritual. Então, o objetivo de fazer isso é justamente simbolizar, assim, a gente vai dar mais atenção ao Deus divino e não ao Deus carne, né? É o mesmo, mas a gente vai olhar mais para esse Deus espiritual. E também o objetivo da igreja, né, seria o quê? Elevar espiritualmente o homem, né, elevar para o alto, trazer o centro para o alto. Ou seja, distanciou do que? Da terra, né, distanciou do instinto. Fez essa separação. Ao longo da história do desenvolvimento da igreja e da humanidade, aconteceu isso, essa maior separação do que é alto e do que é baixo, que é o instinto e o que é o espírito, né? O espírito como, assim como do intelecto. Deixa outra figura aqui, né? Não sei o que isso aqui tem a ver com esse tema. Então, aí na idade, aí o que aconteceu na Renascença, né? Isso aqui tudo tem a ver com arte, né? Vocês estão vendo como era a arte. Aí entra na Renascença, a arte já mudou também, né? Já foi outro tipo de arte. Mas é que nesse artigo ela foca na arte moderna, né? Não olha tanto para a arte antiga. Na aurora da Renascença, uma mudança revolucionária começou a ocorrer na concepção que o homem fazia do mundo. O movimento para o alto, que alcançou seu clímax no final da Idade Média, foi invertido. O homem voltou-se para a terra. Redescobriu as belezas do corpo e da natureza, fez a primeira viagem de circunnavegação do globo e provou que o mundo era uma esfera. As leis da mecânica e da causalidade tornaram-se o fundamento da ciência. O mundo do sentimento religioso, do irracional e do misticismo, que tiveram um papel tão importante na época medieval, estava cada vez mais ocultos pelos triunfos do pensamento lógico. Da mesma maneira, a arte tornou-se mais realista e mais sensual. Libertou-se dos temas religiosos da Idade Média e abrangeu a totalidade do mundo visível. Foi dominada pela multiplicidade de aspectos da Terra, por seus esplendores e horrores. Tornou-se o que fora a arte gótica, um verdadeiro símbolo do espírito da época. Isso aqui é importante. Ó. Antes, na época da Idade Média, a arte da Idade Média, a arquitetura, tinha como objetivo representar o que é sagrado, né, o que é divino. A arte só era considerada arte se estivesse representando o que era divino. Aí, quando entrou a Renascença, a arte passou a representar o corpo, a natureza, né, passou a representar as coisas terrenas, as coisas terrenas mesmo. E também com o objetivo de alcançar uma perfeição, né, no traço, né, no desenho. Quanto mais próximo da paisagem, melhor era o desenho. Essa era a visão dessa época.
E por que que ele fala assim? É um verdadeiro símbolo do espírito da época. Espírito, quando fala espírito, é importante falar assim, que o Jung, ele parte da tradição intelectual alemã, né? Principalmente a tradição alemã. Claro que ele também estudou os autores lá de outras culturas e tudo, né? O próprio Oriente também, mas essa tradição intelectual do Jung, pré-kantiano também, e a filosofia alemã, e eles utilizam esse termo espírito para falar do, não é como hoje fala espírito como entidade, né? É diferente. Que, por exemplo, o espírito da época fala de como que a coletividade do tempo, a coletividade do tempo que aquelas pessoas vivem, aquele espírito da época. É o Zeitgeist. Né? O Hegel falou bastante disso. Não que o Hegel seja um bom filósofo, mas ele falou bastante disso. É interessante também, é interessante. Mas o Jung ele não era hegeliano. Ele falava que o sistema de filosofia do Hegel era um grande delírio psicótico. Da mesma maneira, a arte... eu já li isso, né? Aí fala até mesmo as catedrais mudaram, né? Ela cita aqui no texto. As catedrais já ficaram mais baixas. Nas catedrais antigas, elas eram sempre muito altas, apontando para cima, né? Sempre como se quisesse tocar os céus. Assim eram as igrejas antigas. Aí depois da Renascença, não. Elas deram mais ênfase nessas cúpulas redondas, né? São mais planas, né? Mas é outro estilo, até mesmo nas igrejas foi influenciado. É super interessante olhar como que a arquitetura foi se desenvolvendo e relacionando com esse espírito do tempo também, né? É muito rico fazer isso. A arte também, né? A arte mostra isso. Os artistas eles buscam representar da melhor maneira possível o estilo que eles estão pintando, né? Os artistas plásticos. É a melhor maneira de representar o tempo que eles vivem. Esse é o objetivo do artista, do bom artista. Por que que tem alguns que marcaram, né? Mais um motivo, né? Por que que o Van Gogh, o Picasso, porque eles representaram muito bem a época que eles viviam. O espírito do tempo, né? Representava esse espírito do tempo. Então, ó, a despeito das alterações consideráveis na arte, na filosofia e na ciência produzida pela Renascença, o símbolo central do cristianismo manteve-se imutável. Cristo continuou a ser representado sobre a cruz latina, como ainda hoje. Isso significa que o centro do homem religioso permanecia baseado em um plano mais elevado espiritual do que o do homem terrestre, que retornava à natureza. Assim fez uma divisão entre o cristianismo tradicional e a mente racional ou intelectual. Inclusive é uma cisão social, né? As pessoas se dividiram entre os religiosos que estão buscando essa transcendência, né? Assim, e os que rejeitam tudo isso. O modelo aqui do Sol como centro, né? Do sistema solar. A arte renascentista, ó, arte renascentista aqui. Não, aqui é impressionista. Aqui é arte impressionista. Ela está representando a vida cotidiana, né? A sensualidade, as coisas humanas. Eu acho que não vai dar tempo de ler tudo hoje. Nossa, gente. Tá, aqui isso aqui é interessante para cima da arte, né? Uma distinção entre dois modos de expressões artísticas radicalmente opostos. Fala aqui, esse Herbert Kuhn, ele estabeleceu essa definição aqui desses dois tipos, que é a arte imaginativa e a arte sensorial.
O estilo sensorial faz uma reprodução direta da natureza ou do assunto do quadro. O imaginativo apresenta uma fantasia, uma experiência do artista, de maneira irreal, sonhadora e muitas vezes abstrata. Então ela utiliza dessas duas definições. A imaginativa, isso aqui é imaginativo, né? Estão vendo? Ó? Isso aqui é uma arte imaginativa. Ela não representa nada. Cadê a divisão dos capítulos? É aqui. Ó, aqui é o outro, ó. Aqui é interessante que a gente já começa a ver os símbolos, né, que foram falados. Ó, o símbolo do círculo, né? Ó, o símbolo do círculo. Ó, o quadro Natureza Morta, Vaso de Caputinhas, de Henri Matisse. O centro é constituído por uma esfera verde sobre uma trave negra inclinada, que parecem reunir em si os múltiplos círculos das folhas da caputinha. A esfera sobrepõe-se a uma forma retangular, cujo canto superior esquerdo está dobrado. Então, ó, eu procurei esse quadro, eu não encontrei esse quadro, não é esse aqui que está mostrando nele, é outro. Mas eu não achei esse quadro na internet, eu acho que essa tradução aqui não ajudou para encontrar. Ó, mas a perfeição artística do quadro faz esquecer de que no passado essas duas figuras, o quadrado e o círculo, estariam unidas para representar um mundo de pensamentos e sentimentos. Tá? Mas quem se lembra disso deve interrogar-se a respeito do sentido do quadro e encontrar um bom alimento para suas reflexões. Neste quadro, as duas figuras que desde o início do tempo formaram um todo estão ali separadas ou relacionadas de maneira incoerente. No entanto, ambas estão ali presentes e em contato uma com a outra. Então, ó, o que é que acontece com a arte moderna? Né? Isso aqui está falando isso. O quadrado e o círculo, eles sempre estariam unidos, que é o quê? Justamente a quadratura do círculo, né? A mandala. O círculo dividido em quatro, ou um quadrado dentro do círculo. E aí, na modernidade, na arte, eles ficaram separados. Só que eles sempre eram representados. Não sempre, né? Claro que não é sempre, mas muitas vezes eles são representados. Ó, aqui tem um círculo, né? Tem as formas que lembram essa coisa mais quadrado, né? Também. Que é justamente, né, a racionalidade e o sentimento, né, em oposição. Esse quadro aqui expressa bem isso. O irracional e o racional. Ó, os limites do entendimento é o nome do quadro. Podia estar colorido, né? Olha esse aqui, ó, que bonito também. Ó, também tem, deixa eu ver aqui, uns círculos, né? Isso aqui é tudo arte moderna. Jung assinalou que o símbolo autêntico só aparece quando há necessidade de expressar aquilo que o pensamento não consegue formular ou que é apenas adivinhado ou pressentido. É este o propósito da imagem simples de Klee a respeito dos limites do entendimento. Então, vendo aí isso? Ó. O intelecto não dá conta de compreender, né, esse mistério, o intelecto não dá conta do mistério, do desconhecido. E aí o símbolo, né, que é o círculo, ele surge para resolver esse dilema, esse conflito. O símbolo ele permite equilibrar, trazer uma resolução do conflito também. Justamente porque ele permite fazer essa dialética. Outros, né? O círculo é um símbolo da psique. O próprio Platão descreveu a psique como uma esfera. O quadrado, às vezes o retângulo, é um símbolo da matéria terrestre, do corpo e da realidade. Na maior parte das obras de arte moderna, a conexão entre essas duas formas primárias
ou não existe, ou é absolutamente livre e acidental. Por que, que o círculo é uma imagem do espírito, né? A pedra filosofal é redonda, né? Também. Alguns texto-alquimistas falam disso. Mas ela também é quadrada ao mesmo tempo. Isso que é o paradoxo, né? Mas o círculo, ele, ele continua rolando, ele rola, ele não fica parado. O quadrado não, ele é fixo no chão, né? Ele é fixo, ele não tem essa capacidade de mobilidade como o círculo. Essa separação é outra expressão simbólica do estado psíquico do homem do século XX. A sua alma perdeu as raízes e ele está ameaçado de uma dissociação. Mas não devemos desprezar a frequência com que aparecem o quadrado e o círculo. Parece haver um impulso psíquico constante para trazer à consciência os fatores básicos de vida que eles simbolizam. Também em certas pinturas abstratas de hoje. O símbolo do círculo tem representado, e eventualmente ainda representa, uma parte curiosa de um fenômeno invulgar da nossa vida de hoje. Nos últimos anos da Segunda Grande Guerra, houve rumores a respeito de visões de corpos voadores redondos, que se tornaram conhecidos como discos voadores, ou objetos voadores não identificados. Jung explicou estes objetos como a projeção de um conteúdo psíquico, de totalidade, que em todas as épocas sempre foi simbolizado pelo círculo. Em outras palavras, essas visões, como também se pode verificar em muitos filmes de agora, são uma tentativa da psique inconsciente coletiva para curar a dissociação de nossa época apocalíptica através do símbolo do círculo. Tem um livro do Jung que se chama Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas do Céu. Essa é a referência que ela está fazendo. Que ele fala justamente, na época das guerras, as pessoas sentiram tão forte esse medo da desintegração, né? Porque que uma bomba atômica, o que ela faz? Ela desintegra tudo, ela destrói tudo que está pela frente. Então, as pessoas dizem assim, nossa, o ser humano é realmente destrutivo. O ser humano é realmente destrutivo. Ele não é essa coisa boazinha que a gente estava pensando, não. E aí a mandala surge na visão das pessoas como sendo as naves espaciais, né? E isso é justamente o símbolo da integração. Essa é a leitura que o Jung faz, como se estivesse trazendo esperança. É um livro interessante. Mais umas aqui. Então, é assim, para vocês verem, o Jung ele escreveu um livro falando disso, né? Desse simbolismo, dessas visões de naves espaciais. Aí não quer dizer que o Jung é um ufologista, né? Que ele acredita nas naves espaciais. É a mesma coisa que ele faz com todos os outros símbolos, né? Por isso quando a gente fala da astrologia, das religiões, não é assim para entender literalmente, né? Que, nossa, então, se o Jung falou que existe o arquétipo da Grande Mãe, é porque a deusa da Grande Mãe, isso e aquilo, não. É símbolos, são simbólicos. Até mesmo a nave espacial, o Jung também fez isso, né? Ele estudou simbolicamente as naves espaciais. Então, a gente não vai dar tempo de ler tudo, porque já vai dar 1 hora e meia aqui de grupo e eu estou com a minha garganta doendo. Mas é só ver. Vamos terminar essa parte aqui. Que eu achei muito interessante isso, porque eu consegui entender, lendo esse texto, algumas coisas a respeito da arte mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar, Tayane chegou aí, Tai. Ó, vamos interpretar a obra de arte. Qual o ponto de partida? Ó, o fato psicológico de que o artista sempre foi o instrumento e o intérprete do espírito de sua época. Em termos de psicologia pessoal, sua obra só pode ser parcialmente compreendida. Consciente ou inconscientemente, o artista dá forma à natureza e aos valores de sua época, que, por sua vez, são responsáveis pela sua formação. Ó, o Jean Bazaine falou: ninguém pinta como quer.
Tudo que um pintor pode fazer é querer, com todas as suas forças, a pintura de que a sua época é capaz. Franz Marc. Os grandes artistas não buscam suas formas nas brumas do passado, mas sondam tão profundamente quanto podem o centro da gravidade, o centro de gravidade recôndito e autêntico de sua época. É, é. É muito interessante porque a arte ela permite a gente fazer um diagnóstico cultural de como está aquela cultura. Isso é muito interessante. Ó, cada época recebe sua própria dose de liberdade artística e nem mesmo o mais criador dos gênios consegue transpor as fronteiras dessa liberdade. A gente sempre está dentro do espírito do tempo, sempre está dentro. Sempre falo isso, né? Isso aqui está falando do quê? Da cultura, né? Da importância da cultura, da sociedade. Mas a gente não precisa ficar falando que é biopsicossocial, né? O Jung já falava isso é tudo psique. Sociedade é psique. Tudo isso está no campo da psique. Não precisa ir para teoria de sociologia para falar disso. Né? E o Jung ele fala de sociedade melhor do que muitos sociólogos que as pessoas estudam hoje. Melhor do que Foucault mesmo. Muito melhor. Foucault é muito ruim, desculpa, mas... Ó, nos últimos 50 anos, a arte moderna tem sido um pomo de discórdia geral. E a discussão ainda não perdeu nem um pouco seu calor. Né? Até hoje, né, as pessoas questionam, falando assim, isso é arte, isso não é arte. Tem gente, eu vejo gente que acha que a arte tem que ser clássica somente, aquela arte que é figurativa, que representa a beleza do que está fora. Muitas pessoas não entendem, né? Tem o filósofo Roger Scruton, ele fala que a arte é a representação da beleza, ele fala isso. Ele fala assim que a beleza importa e que a arte deveria ser só o que é belo. Então ele acredita nisso. Mas tem outros filósofos que falam que não, né? Eu acho que não necessariamente, porque as coisas que estão dentro do homem também são representadas na arte, né? Não somente o que está fora. Então, nos últimos 50 anos, a arte moderna tem sido... eu já li isso, né? Ó, na União Soviética, por exemplo, a arte não figurativa foi oficialmente desencorajada e só conseguiu se desenvolver clandestinamente. A arte figurativa está ameaçada de idêntica degeneração. Isso aqui é na época que ainda existia na União Soviética, né? Mas na União Soviética, no nazismo também, né, era proibido a arte que não fosse de acordo com o estilo oficial do governo, e ambos tinham a ideia de fazer a União Soviética criar arte que representasse a vida camponesa e representasse os militares, né, da União Soviética e os operários, ou então representando o próprio Führer, né? Não, na União Soviética não era o Führer, né? Tinha o Stalin, né? O Lenin. O Führer era na Alemanha nazista, mas é quase a mesma coisa. E na Alemanha nazista era estilo inspirado, era neoclássico, era inspirado no clássico da Roma de Roma e de Grécia, né? Da Grécia. As estátuas nazistas eram todas como estátuas gregas ou romanas. E eles faziam isso por quê? Porque eles rejeitavam a modernidade. Eles rejeitavam qualquer expressão de arte que não fosse figurativa, qualquer arte moderna. Porque são filosofias racionalistas também, né? As pessoas não sabem, mas o nazismo ele tem uma base filosófica que é o fascismo e que tem livros e toda uma elite intelectual que existia na época que defendia o fascismo, né? Aí depois as pessoas viram que não é algo bom. Mas são filosofias racionalistas. O que quer dizer? Que acredito que com a racionalidade humana pode explicar e mudar os rumos da história. Né? E o marxismo faz isso, e por isso que na União Soviética era proibido qualquer coisa que desse margem para um simbolismo. E hoje em dia tem pessoas que querem também isso de volta, né? Que rejeitam qualquer tipo de arte moderna. Não que a gente não pode achar feio uma arte, tem coisa que eu acho horrível mesmo, mas não quer dizer que a arte tem que ser necessariamente figurativa, ou que quem acha ruim, que não gosta, é porque é burro, também não é isso, né? Tem gente que é assim, se você não gosta
de um pinico pendurado na parede é porque você é burro. Não, também não é desse jeito. Mas sim, essa arte do pinico na parede é muito importante para a história da arte. Tem uma figura aqui, eu acho que tem nesse livro uma figura. É a origem do dadaísmo. Aqui fala um pouco mais, né? Ó, fala desse fascínio, né? A arte moderna ela gera um fascínio, seja positivo ou negativo. Se ela gera um fascínio, quer dizer que ela tocou no que é arquetípico no ser humano, no que é instintivo, tocou na subjetividade, gerando o afeto que for. Emoção inconsciente, né? Que eu falo aqui. E a arte moderna, né, essa arte não figurativa, ela tem a capacidade de fazer isso muito mais do que a arte figurativa. Justamente porque é muito ambíguo, né? A arte moderna, essa arte não figurativa. Tanto é que aquelas figuras de Rorschach, por exemplo, né, não significam nada, mas as pessoas veem milhares de coisas ali. É a mesma coisa, né? É um estímulo assim que não é bem definido. É diferente de você pintar, dar uma foto para a pessoa olhar, né? Que a arte figurativa, quanto mais próxima da fotografia, seria melhor, né? Só que é mais um motivo. Quando surgiu a fotografia, perdeu o sentido desenhar quadro que representasse as paisagens, né? Ainda mais que no início foi aquela febre, né? Fotografia como algo muito revolucionário. Isso aqui já foi. Ó, Kandinsky, né? É, o Kandinsky, ele é citado bastante pelo Jung, ele é um dos precursores da arte moderna. Ele fala assim, ó, no ensaio, a propósito da forma. Você lembra, tá aí, ou se alguém lembrar também, qual que é o estilo do Kandinsky? É estilo, não lembro qual é, não lembro o nome. Eu sabia, cara, mas agora eu não tô lembrado. Mas ele é um artista moderno também, né? Ó, a propósito da forma, ele escreveu. Ela cita aqui que é importante ler os manifestos dos artistas. E é interessante mesmo, né? Mas a propósito da forma é um manifesto. Fala assim, a arte de hoje, não sei se é impressionista, não. Ah, mas talvez seja também, né? Ó, ele fala assim, a arte de hoje encarna o espiritual amadurecido até o ponto da revelação. As formas dessa incorporação podem ser ordenadas em dois polos. Uma grande abstração. Dois, um grande realismo. São os dois polos da arte. Esses dois polos abrem dois caminhos que levam a um único alvo. Esses dois elementos sempre estiveram presentes na arte. Hoje, o primeiro expressava-se no segundo. Não, sempre estiveram presentes. O primeiro expressava-se no segundo. O abstrato se expressava no realismo, que é o que a gente vê no impressionismo, né? Quem já viu impressionismo, aqueles quadros do... Como a gente viu aqui do Monet, né? O Monet ele tinha essa... Tinha um meio termo assim, né? Entre a abstração, em tirar os contornos das paisagens, né? Mudar a iluminação e tudo. A arte parece ter posto fim ao agradável e perfeito acabamento do abstrato feito pelo concreto e vice-versa. Aí, o que é que acontece, né? Ó, vamos ver aqui essas figuras. Aqui não deu pra ver. Ah, o quadro branco. Ó, isso aqui é uma arte, é um quadro branco pintado numa tela cinza. Isso aqui foi uma revolução também. Ó, aqui, ó, o que a gente está vendo, né? Tem chave, o que é essas coisas? Ó, nem dá para identificar muito bem, mas aqui uns pedaços, uns bilhetes, né? Não sei do que é, feito colagem. Então, o concreto, né? Os objetos que tem na rua, né? Uns pedaços de jornal, para fazer uma abstração. Estão vendo? Ó, é assim. Isso aqui que estava falando no manifesto. Ó, usava coisas comuns. Velhos, bilhetes, papel, metal.
Ó, esse aqui é feito pelo Picasso, ó, também. Tá vendo, ó? Folha. Folha é o quê? Um objeto concreto, né? A folha é real, mas ela está representando algo. E aí que entra o quê? A pedra, né? A pedra, como foi dito no início, tinha essa mesma função para os primitivos. A mesma função. Para eles, as pedras eram símbolos, né, dotados de espírito. Hoje, o artista faz isso, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Para ilustrar o ponto de vista de Kandinsky, de que os dois elementos da arte, o abstrato e o concreto, estão de relações rompidas, em 1913, o pintor Kazimir Malevich pintou um quadro que consistia apenas em um quadrado negro sobre um fundo branco. Talvez tenha sido o primeiro quadro puramente abstrato que se pintou. Escreveu ele a respeito: na minha luta de libertar a arte do lastro deste mundo de objetos, refugiei-me na forma do quadrado. Para quê? Justamente, todo movimento artístico ele começa no radicalismo, né? Assim, ele começa de uma maneira assim um pouco revolucionária, né? Ele desenhou um quadrado que é algo puramente abstrato para fugir do concretismo que tinha antes, da ideia de que a arte tinha que ser figurativa, para chocar, né? Ó, e o Duchamp, né? Ó, o Duchamp é polêmico, tá? Que é o Duchamp fundou o dadaísmo. Até essa palavra dada não significa nada, é tipo assim, não tem significado. O pintor francês Marcel Duchamp colocou um objeto escolhido ao acaso, um porta-garrafas, sobre um pedestal e o expôs. Jean Bazaine escreveu a propósito: esse porta-garrafas, arrancado do seu destino útil, posto de lado. Thay, ó, a vida passou no que tem te dadaísmo. A Thay disse: olha, agora, depois que eu li esse texto aqui, que eu reli, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, eu entendi o dadaísmo. E eu achei interessante até. Não que precise achar bonito, mas. Ó. Este porta-garrafas arrancado do seu destino útil, posto de lado, foi investido da dignidade solitária do destroço abandonado, servindo a nada. Disponível, pronto para tudo, vive. Vive à margem da existência, a sua própria vida inquietante e absurda. O inquietante objeto, o primeiro passo para a arte. Igual àquela o mictório, né? O Duchamp pegou numa exposição, colocou um mictório na parede. Simplesmente isso. Por quê? Aquilo ali é inquietante. As pessoas, nossa, o que isso está fazendo aqui? É uma exposição de arte. Então foi assim que ele revolucionou e surgiu o dadaísmo, né? Ele colocou um objeto concreto e colocou ali, e aquilo se revestiu de significados. É o objeto abandonado, né? O objeto inútil, que ficou cheio de significados. Porque todo mundo olhou para aquilo e ficou tentando entender o que é aquilo. O que aquilo significa? Aquilo é bom, é ruim? É nesse sentido. E aí se tornou dotado de sentido. Né? Aquele objeto que antes não era nada. Ó, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que pode se considerar mágico. Como as pedras, né? As pedras. Um simples porta-copos, um mictório ou as pedras, o primitivo, ó, dotada de significado. É o simbolismo. A gente não precisa ter símbolos concretos, aliás, símbolos complexos, né? Os símbolos podem ser simples. Ó, tornou-se ídolo e ao mesmo tempo objeto de bonzaria. A sua realidade intrínseca foi anulada. Aquele objeto não é mais um simples porta-copos. Não é mais isso. Ele se tornou outra coisa, né? Se tornou um símbolo. Aí então eles partiram, né, o primeiro, né, que é o que explica aqui, o primeiro quadro, que era só o quadrado, é a grande abstração, e essa porta-copos se tornou um grande realismo, mas ambos com muito significado. Ó, do ponto de vista psicológico, esses dois gestos, um em direção ao objeto puro, que é a matéria,
e outro em direção da abstração pura, espírito, indicam uma cisão psicológica coletiva que criou sua expressão simbólica nos anos que antecedem a catástrofe da Primeira Grande Guerra. Essa divisão se manifestara inicialmente na Renascença, sob a forma de um conflito entre conhecimento e a fé. Neste interim, a civilização distanciava o homem cada vez mais para longe dos seus fundamentos instintivos, abrindo-se um abismo entre a natureza e a mente, entre o inconsciente e o consciente. Esses contrários caracterizam a situação psíquica que está buscando expressão na arte moderna. Deixa eu ver se tem alguma figura aqui. Então é isso, tá? Hoje essa parte vai ter que ficar para a próxima semana. Não falta muito para acabar esse capítulo. Então vai dar para ler isso. Olha, ele vai falar do Miró, o Miró é super interessante. Tá? E aí, como é que vai ser, né? A gente vai ler o que está aqui. Não, talvez não precise ler tudo, né? Para ler também o artigo do livro O Espírito na Arte e na Ciência, tá? Que é o artigo Picasso, o nome do artigo. Então, não vai dar para ler tudo hoje. Sinto muito. Vai ficar a gravação, eu vou postar no YouTube e vou postar para